Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, reverência a todos. Meu nome é Harinati Das. Quero agradecer aqui o convite feito pelo Prabhu para Vyoma Dasa para fazer essa leitura deste livro transcendental Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia de Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Shri Krishnadas Kaviraj Goswami Haribol. Antes de mais nada, quero prestar minhas reverências ao meu amado mestre espiritual, Shri Bhaktivinoda Govindadeva Goswami Maharaj, e aos meus mestres espirituais tutores, Abhacharana Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Bhakti Rakshasa Deva Goswami Maharaj. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumeritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Então, hoje faremos a leitura do livro Chaitanya Charitamrita. Hoje estamos no capítulo 10 do Adi Lila, que é a parte inicial. Esse livro Chaitanya Charitamrita é dividido em 3 partes. O Adi Lila, o início, o Madhyama, o meio, e o Antya, a parte final. Então estamos aí no verso 105 do capítulo intitulado Tronco, os galhos e os subgalhos da árvore Chaitanya. Então o verso de hoje é o seguinte, o verso 105 do capítulo 10. Shri Gopala Bhatta Eka Shaka Sarvotama Rupa Sanatana Sange Yangran Prema Alapana. Tradução das palavras: Shri Gopala Bhatta, Eka, Shaka, ramo, Sarva, Utama, muito exaltado, Rupa, Sanatana, Sange, companhia, Yana, de quem, Prema, amor a Deus, Alapana, discussão. Tradução literal é a seguinte: Shri Gopala Bhatta Goswami, o 47º ramo, era um dos grandes e exaltados ramos da árvore. Ele sempre se dedicava a discursos sobre o amor a Deus na companhia de Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Repetindo, Shri Gopala Bhatta Goswami, o 47º ramo, era um dos grandes e exaltados ramos da árvore. Ele sempre se dedicava a discursos sobre amor a Deus na companhia de Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Então ele era um dos 6 Goswamis de Vrindavana. Significados dados por Abhacharana Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj de Srila Prabhupada Ki Jai. Shri Gopala Bhatta Goswami era filho de Venkata Bhatta, um residente de Srirangam, Rangakshetra. Gopala Bhatta pertencia anteriormente à sucessão discipular de Ramanuja Sampradaya, mas posteriormente tornou-se parte da Gaudiya Sampradaya. No ano de 1433, Shakabda, 1511 d.C., quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu estava em viagem pelo sul da Índia, ele permaneceu por 4 meses durante o período de Chaturmasya na casa de Venkata Bhatta, que então teve a oportunidade de servir ao Senhor com toda a sua plenitude. Gopala Bhatta também teve a oportunidade de servir ao Senhor nessa época. Shri Gopala Bhatta Goswami foi posteriormente iniciado por seu tio, o grande sannyasi Prabodhananda Sarasvati. Tanto o pai quanto a mãe de Gopala Bhatta Goswami foram extremamente afortunados, pois dedicaram suas vidas inteiras ao serviço do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Eles permitiram que Gopala Bhatta Goswami fosse para Vrindavana e entregaram suas vidas pensando em Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quando o Senhor Chaitanya foi informado
posteriormente de que Gopala Bhatta Goswami havia ido a Vrindavana e encontrado Shri Rupa e Sanatana Goswami, ele ficou muito satisfeito e aconselhou Shri Rupa e Sanatana a aceitarem Gopala Bhatta Goswami como seu irmão mais novo e a cuidarem dele. Shri Sanatana Goswami, por sua grande afeição por Gopala Bhatta Goswami, compilou o Vaishnava Smriti, chamado Hari Bhakti Vilasa, e o publicou sob seu nome. Sob a orientação de Srila Rupa e Sanatana, Gopala Bhatta Goswami instalou uma das 7 principais divindades de Vrindavana, a divindade de Radharamana. Os Sevati, sacerdotes do templo de Radharamana, pertencem a Gaudiya Sampradaya. Então, só fazendo uma observação sobre Radharamana, né? Tem 2 versões sobre o aparecimento dessa deidade, né? Se diz que quando Chaitanya Mahaprabhu partiu deste mundo, né, Gopala Bhatta Goswami ficou muito... Jai Shri Prabhupada, Haridashna, Ki Jai. Quando Chaitanya Mahaprabhu partiu deste mundo, né, cumpriu seus passatempos finais como sannyasi, né, Gopala Bhatta Goswami, extremamente apegado, né, ao Sr. Chaitanya, né, ficou muito... sentiu fortemente a separação, né. Então, em um sonho, o Sr. Chaitanya disse que Gopala Bhatta devia partir em peregrinação para o norte, né, para as montanhas, os Himalaias, ali onde hoje é Nepal, né? E quando Gopala Bhatta Goswami estava visitando esses locais de peregrinação no norte da Índia, né, ele se banhou no rio Gandaki, né, esse famoso rio Gandaki, onde tem as Shalagrama Shilas. Então, quando ele mergulhou seu pote de água, né, para pegar água no rio, no Gandaki, entraram várias shilas, né, várias pedras, essas pedras sagradas. E toda vez que ele devolvia essas pedras ao rio, quando ele mergulhava novamente o pote, as pedras reapareciam dentro do pote, né? Toda vez, ele ficou fazendo isso toda vez. Luiz Rocha, lá, Haribol, Hare Krishna. Então, toda vez que ele fazia isso, acontecia esse fenômeno. Então, apareceram ali 12 Shalagrama Shilas. E Gopala Bhatta viu aquilo como um sinal, né, divino, e levou-as consigo até Vrindavana. E quando surgiu no seu coração o desejo de adorar uma arte Vrigaha, né, adorar uma deidade, essas Shilas, elas se fundiram, né? Essas 12 Shilas se fundiram e se tornaram, né, Radharamana, né, Radharamana. Essa Radharamana tem até hoje, né, em Vrindavana. Então, e a outra versão é que um rico comerciante, né, alguma coisa assim, ele passou lá por Vrindavana e deu muitos parafernálias, ornamentos, né, para Gopala Bhatta Goswami adorar a deidade, mas ele não tinha deidade. Então mas surgiu o grande desejo também de servir a uma deidade de Krishna. E durante a noite ali, após uma noite, essa mesma coisa, as Shilas se fundiram, né, e se tornaram Radharamana. Então, continuando aqui, quando Krishnadas Kaviraja Goswami obteve permissão de todos os Vaishnavas antes de escrever o Shri Chaitanya Charitamrita,
Gopala Bhatta Goswami também lhe concedeu suas bênçãos, mas pediu-lhe que não mencionasse seu nome no livro. Portanto, Krishnadasa Kaviraja Goswami tem pouca coisa, né, escrito sobre Gopala Bhatta Goswami, né? Só algumas notas biográficas, né? Tem muito pouco, né, em relação aos outros Goswamis de Vrindavana, né? Assim como o Raghunatha Dasa Goswami também tem pouca coisa escrita, né? Tem mais coisas biográficas de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Diva Goswami. Tem mais dessas três personalidades, né? Os outros, Gopala Bhatta Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Gopala Bhatta Goswami, tem pouca coisa, né? Continuando aqui, né? Portanto, Krishnadasa Kaviraja Goswami mencionou Gopala Bhatta Goswami apenas com muita cautela, em uma ou duas passagens do Chaitanya Charitamrita. Srila Jiva Goswami escreveu no início de seu Tatsa Sandarbha. Escreveu assim: um devoto do sul da Índia, nascido em uma família brahmane, e amigo íntimo de Rupa Goswami e Sanatana Goswami, escreveu um livro que não compilou cronologicamente. Portanto, eu, uma pequena entidade viva, conhecida como Diva, estou tentando organizar os eventos do livro cronologicamente, consultando a orientação de grandes personalidades como Madhvacharya, Sridhara Swami, Ramanujacharya e outros Vaishnavas seniors, na sucessão discipular. No início do Bhagavad Sandarbha, há declarações semelhantes de Srila Jiva Goswami. Então você encontra realmente lá nos Sandarbhas, né, de Jiva Goswami essa menção que ele diz que, né, assim como Sanatana Goswami também se colocou humildemente, dizendo que não era o autor do Haribhakti-vilasa, né? Então havia esse costume, né, entre os Goswamis de Vrindavan, de muita humildade, né? Então o Jiva Goswami escreveu essa obra gigantesca, né, os Sandarbhas, e disse que não foi ele que escreveu, né? Botou a culpa em Gopala Bhatta Goswami e só organizou os textos, né? Mas vai saber, né? Só quem estava lá, né? Shri Gopala Bhatta Goswami compilou um livro chamado Sati Kriyasara Dipika. Editou o Haribhakti-vilasa, escreveu um prefácio para o Sati Sandarbha e um comentário sobre o Krishna Karnamrita. E instalou a deidade Radharamana em Vrindavana. No Gauraganodesha Dipika 184, menciona-se que seu nome anterior nos passatempos do Sr. Krishna era Ananga Manjari. Às vezes, também se diz que ele foi uma encarnação de Guna Manjari. Srinivasacharya e Gopinatha Pujari foram dois de seus discípulos. Olha aqui que importância. Aqui tem a história do... Vou ler aqui rapidamente, que já encerrou os comentários de Srila Prabhupada. Bhaktinval, reverência. Tem aqui a menção a esse passatempo sobre esse Gopinatha Pujari, que diz o seguinte, né? Certa vez, Shri Gopala Bhatta foi para Haridwara, no norte. Quando ele estava voltando, de repente começou uma chuva, e assim ele se abrigou na casa de um Brahmana. Este Brahmana foi muito dedicado e ele cuidadosamente começou a servir Shri Gopala Bhatta, que assim ficou muito satisfeito. Como esse Brahmana não tinha filhos, Shri Gopala Bhatta abençoou para que ele pudesse ter um filho que seria um devoto seguidor do Sr. Hari. O Brahmana respondeu com gratidão que: meu primeiro filho, eu enviarei a você para servi-lo. Olha que forte, né? Essas personalidades da antiguidade pareciam que tinham assim, muita veemência em suas palavras, né? Muito forte, né?
o que fala, o que qualquer acordo verbal, né, era válido, né, para toda a vida, né, até a morte. Aproximadamente 10 anos depois, quando Gopala Bhatta voltava de um banho do Yamuna, ele viu um menino sentado à porta de seu kutira, sua cabana. Né? Quando o garoto viu o Goswami se aproximando, ele se levantou e depois caiu para oferecer seus dandavats, reverências. Né? Srila Gopala Bhatta Goswami perguntou quem era o menino, ao que ele respondeu: minha casa estava em Devadyangrama, dentro de Saharanpur, perto de Haridwara. Haridwara é um lugar muito famoso, né, onde tem muitas histórias, até no Srimad Bhagavatam. Tem até hoje lá, quem quiser visitar, né? Haridwara, Hari, né? Senhor Hari é o Senhor, né? Hari é Senhor. É o nome mais comum nas escrituras, né? Para se referir a Deus, né? Hari. A gente fala Haribou, né? Haribou. Cante o nome de Hari. Então, Haridwara. Dwara se dizer porta, né? Como o Dwaraka, né? Tem muitos portais, né? Na cidade de Dwaraka de Krishna. Dwara é portal, porta, né? Pórtico, né? Então, Haridwara é a porta para Deus, né? A porta de Hari, a porta, o local para onde você vai entrar e vai se encontrar com Deus. Então, esse Haridwara é muito famoso, né? Tem até no Bhagavatam. Quando Vidura encontra Maitreya Muni, né, em Haridwara, né? E começa aquele grande, o terceiro e quarto canto são falados ali em Haridwara, né? Muito bonitos essas histórias, né? Então esse menino disse: minha casa estava ali, né, perto de Haridwara. Meu pai me enviou aqui para servi-lo. Meu nome é Gopinata. Então Gopala Bhatta pôde lembrar o tempo em que ele foi para Haridwara há muitos anos. Então esse menino ficou com ele e com muito cuidado começou a servi-lo. Por fim, ele se tornou conhecido como Sri Gopinatha Pujari Goswami, enquanto servia Sri Radharamana durante sua vida como monge solteiro. Seu irmão mais novo, Sri Damodara Das, o irmão de Gopinatha Pujari, junto com sua família, aceitou a iniciação. Então, assim, esse Gopinatha foi lá se encontrar pedindo de seu pai, né? E até depois do seu irmão, né? Seu irmão, Sri Damodara Das, junto com sua família, aceitou a iniciação de Sri Gopinatha Ji e também se envolveu no serviço da divindade. Agora preste atenção nesse detalhe. Os 3 filhos de Sri Damodara Das, que era o irmão de Gopinatha Pujari, foram chamados Harinath, Harinath, Mathuranath e Hariram. É desses membros da família do irmão de Gopinatha que os guardiões de hoje, os Radharamana Gosais, tão bem mantêm e servem Shri Radharamana. Então, até hoje, né? Os descendentes desse Gopinatha Pujari, né, do seu irmão Damodara Das, estão até hoje lá, né? Tem essas tradições da Índia, né? Se mantém, né? Geração após geração, muito bonito isso, né? Como adoradores da deidade, né? Em templos específicos e deidades. Então, aqui o final aqui diz: chegou Gopala Bhatta Goswami terminou seus passatempos terrestres em Krishna Pancham em 1507 da Era Shakabda, 1585. Seu templo Samadhi está por trás do atual templo Radharamana. Então, isso aqui foi a pequena biografia do que se sabe, né, sobre Gopala Bhatta Goswami. Você tem muita informação, mas as informações que se tem são muito valiosas. Então, vamos aqui ler novamente o verso.
Shri Gopala Bhatta Eka Shaka Sarvotama Rupa Sanatana Sangyana Prema Alapana. Shri Gopala Bhatta Goswami, o 47º ramo, era um dos grandes e exaltados ramos da árvore. Ele sempre se dedicava a discursos sobre amor a Deus, na companhia de Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Então é dito, né? Existem os 6 Goswamis de Vrindavan, e que é o primeiro grupo, né, organizado assim, né, se pode dizer, né, organizado, que iniciou, né, toda a nossa história Gaudiya Vaishnava, né, que foram orientados por Chaitanya Mahaprabhu diretamente. Toda a base, né, o cerne da teologia Gaudiya Vaishnava está ali nesses 6 Goswamis de Vrindavana, né? E existe outro grupo anterior, né, que era esse grupo dos 6 Goswamis de Vrindavana, né? São todos provenientes da linha de Chaitanya Mahaprabhu. Né? Existe outro grupo, né, que é chamado de Dwadasha Gopalas, né? Também é mencionado aqui no Chaitanya Charitamrita, até nesse capítulo mesmo, né? É mencionado esses 12 Gopalas, né? Que anteriormente, né, eram os 12 vaqueirinhos em Vrindavana. Depois eles apareceram nas lilas de Gauranitai, né? Então eles todos eram discípulos de Nityananda, esses Dwadasha Gopalas. E eles tinham a tendência ao humor de Sakyarasa, né? Sakyarasa, humor da amizade, né? Já o grupo dos Goswamis de Vrindavana, eles eram focados, né, em Madhurya Rasa, no humor conjugal, encabeçados por Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Então, havia um grupo, né, da parte de Nityananda Prabhu, os Dwadasha Gopalas, e esse grupo da parte de Chaitanya Prabhu, né, dos 6 Goswamis de Vrindavana. Né? Então é muito importante ver como toda a linha, que diz, né, que o pai de Gopala Bhatta Goswami, Venkata Bhatta, era uma linha muito proeminente na época, que era de Ramanujacharya. Né? Mas Ramanujacharya, a linha de Ramanujacharya era via Hari, né? Via Deus, como o Senhor Vishnu, né? Como o Senhor Vishnu, como essa personalidade, né? A suprema personalidade de Deus, Senhor Vishnu, Lakshmi Narayana. Né? E depois o próprio Venkata Bhatta, né? E o Prabhupada Sarasvati, né? Seu pai, seu tio, que eram dessa linha de Ramanujacharya, eles se voltaram para a linha de Chaitanya Mahaprabhu, né? Que adora o Senhor Krishna como vaqueirinho de Vrindavana, né? Como esta personalidade, suprema personalidade de Deus do Brahma Samhita, né? Que toca flauta nas margens do Yamuna, nas florestas de Vrindavana. Não é mais esse Lakshmi Narayana de Vaikunta, né? Dos planetas celestiais. É este Swayam Bhagavan, Sri Krishna, vaqueirinho de Vrindavana, que é a origem dos próprios Narayanas, dos próprios Purushas. Né? Então, Chaitanya Mahaprabhu mostrou que existe algo além, né? Algo superior, que é a origem de tudo isso. Né? Existe o Swayam Bhagavan, o Adipurusha, o Purusha original que dá origem a todos os outros no mundo espiritual. Então, Ramanujacharya, desta linha de Lakshmi Narayana, e Gopala Bhatta Goswami, né, que veio também, né, foi criado dentro desta linha de Ramanujacharya, se voltou ao culto, né, a Shri Radharamana, né? Diz que essa deidade, né, essa deidade de Radharamana, né, não tem a deidade
propriamente de Shrimati Radharani ao lado, então eles colocam somente uma coroa, né, para representar Shrimati Radharani, né, que está aqui escrito. Então o poder da sucessão discipular, né, o poder da associação, né, quando você se associa com aqueles que são de um... É como na vida espiritual, né? Na vida espiritual é dito que você está no início, né, na caminhada espiritual, para você avançar, né, se colocar, né, em outros graus de ascensão espiritual, né, você precisa se associar com aqueles que já trilharam esse caminho, né, que já se colocaram. Claro que na vida espiritual, essa coisa de quem está acima de você, quem está abaixo de você, é só uma representação simbólica, né? Porque no final das contas, né, todos somos servos, né? E queremos ser cada vez mais. Não nos julgamos superiores, né? Porque eu já estou numa posição elevada. Quem pensa assim é que não está numa posição elevada, né? Então na vida espiritual é assim, né? Quando nós nos associamos com aqueles que estão mais avançados, aí sim, né, nós realmente enxergamos que nós não somos nada, né? Que quando nos pensamos que temos muito conhecimento, né, isso é pura arrogância, né? Quando pensamos que estamos muito evoluídos, né, isso é pura arrogância, né? Porque aquele que a humildade é diretamente proporcional à evolução espiritual, né? Quanto mais evoluímos espiritualmente, mais humildes nos tornamos, né? Mais humildes nos tornamos. Então, quando o Venkatabhata, Prabodhananda Sarasvati, né, e o próprio Gopala Bhatta, né, entraram em contato com esses devotos que tinham essa linha, né, Gaudiya, né, Chaitanya Mahaprabhu, eles foram capazes rapidamente de passar para esta linha, né, deixando, com todo respeito, né, Ramanujacharya, a linha de Ramanuja, né, mas se voltaram ao culto de Chaitanya Mahaprabhu, né, de ver o Senhor Supremo como aquele menino, né, negro que toca flauta às margens de Yamuna acompanhado das Gopis de Srimati Radharani, né, e que este menino, este adolescente, às vezes essa criança, é a origem de tudo, né? É a origem até de Lakshmi Narayana, que foi cultuado por Amanujacharya. Então, no meio espiritual somos assim, né? Da mesma forma, temos que cada vez aceitação e rejeição, vida espiritual, né? Nós aceitamos algo e rejeitamos outro, né? Abandonamos algo e nos colocamos em outro estágio, né? Em outro estágio, né? Mas sempre com muita humildade, né? Respeitando aqueles que estão na caminhada, no início da caminhada, né? Respeitando aqueles que nem encontraram o caminho ainda, né? E nos colocando sempre com muita misericórdia, distribuindo aquilo que nos foi dado gratuitamente, né? Recebeu de graça, dai de graça, né? Com muita misericórdia, né? Com muita compaixão das almas desse mundo, né? Sempre levando no coração os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, dos Goswamis de Vrindavana, né? Dos Dwadash Gopalas, de toda a sessão discipular, né? Levando em consideração todos como todos esses como que vieram para nos salvar, né? Todas essas personalidades, entramos em contato com elas e somos muito gratos, né? Porque essas personalidades vieram para nos salvar, né? Então, sempre somos muito gratos. Por isso que nós sempre recitamos pranamas, né? Os pranamas louvam, né, essas personalidades, né? Que temos que ser sempre muito gratos, né? Sabemos de onde nós viemos, né? Sempre tendo em mente de onde nós viemos, e quando
abandonamos esse tipo de... Quando estamos ainda com muito ego, né, muito falso ego, podemos voltar novamente a essa posição, né, inicial, né? É como, já viu esses jogos de tabuleiro, quando você quando você cai numa casa, assim, voltar ao início, né? Isso é muito triste, né? Você já estava lá chegando no final, mas por algum tropeço você é obrigado a voltar lá no início, né? Repensar a sua vida, né? Repensar a sua vida espiritual, né? Ver onde você... A vida espiritual tem que ser sempre com muito autocrítica. Muito autocrítica, né? Sabendo exatamente, né? Não se iludindo, né? Não se iludindo, porque imagina, você abandonou a ilusão desse mundo material e entrou nesses truques de Maia, né? Tá iludido na vida espiritual, né? Se achando o máximo, né? Então, sempre com muita humildade, tolerância e respeito, né? Como Chaitanya Mahaprabhu nos ensinou, né? Vendo todos aqueles que estão ao nosso redor como aqueles que vieram para nos salvar, né? Sempre ouvindo mais do que tentando dar sermão, né? Nos colocando sempre de mãos postas, né? Humildemente associando-se com aqueles que estão na mesma trajetória, né? E de mãos postas, mãos dadas, né? Orando sempre pela misericórdia dos Vaishnavas, orando sempre pela misericórdia do mestre espiritual, orando sempre pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, de Shishirada Govindaji, de Shishirada Ramana. Estamos sempre nos colocando numa posição, a posição mais segura, né? Aquela posição de sempre não nos considerarmos superiores aos outros, né? Então, Shri Gopalabhata Goswami, né, tinha essa natureza tão humilde que proibiu até que se mencionasse, né, alguma coisa sobre ele, né, para que se nos colocasse de forma superior aos outros, né. Então, Srila Krishnadas Goswami o menciona aqui, né, nos poucos lugares no Chaitanya Charitamrita, aqui nessa árvore dos galhos e subgalhos do Chaitanya Mahaprabhu. Shri Gopalabhata Goswami, né, o 47º ramo, era um dos grandes altados ramos da árvore. Ele sempre se dedicava a discursos sobre amor a Deus na companhia de Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Hari Hari Bol. Então, vamos nos alongar muito. Já concluímos aqui a leitura do verso e alguns passatempos, né, adicionais da vida de Gopalabhata Goswami, né? Então, estamos sempre muito gratos a essas grandes personalidades que, graças a elas que estamos aqui hoje podendo ler, né, algo sobre eles, algo sobre Chaitanya Mahaprabhu, algo sobre Krishna. Então, estamos sempre muito gratos e sempre orando pela misericórdia dos Vaishnavas, o rei Vaishnava Thakura, né, correndo sempre atrás dos Vaishnavas, que são muito exaltados, servos do Senhor, devotos do Senhor. Eles têm o nome de Krishna, então corremos atrás dele, gritando: Krishna, Krishna, me dá. Ó Vaishnava, me dê Krishna. Você tem Krishna, então me dá a mim, né? Me dê. Então, muito obrigado a todos, reverência a todos. Hoje tem programa no templo Hare Krishna do Itaiangá, né, para quem está assistindo ao vivo. Programa de muitos locais capitais, né, cidades do Brasil inteiro e do mundo, né. Estamos aí louvando a Krishna, cantando seus santos nomes, lendo os livros de Srila Prabhupada, né, que é sempre muito misericordioso com as almas caídas desse mundo. Então, obrigado a todos, reverência a todos. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, então, hoje no templo aqui do Rio de Janeiro teremos a presença do grupo Harinama Dhamma, né, que eles percorrem o mundo cantando santos nomes, né, pelas cidades, como Nityananda previu, né,
esta miridanga, esse canto alto, será ouvido em todas as vilas e aldeias. Então, como o grupo Harinama Maruti, com Mahavishnu Swami, também tem outros grupos de viajantes, né, peregrinos, que rondam o mundo distribuindo o santo nome, distribuindo as glórias do Senhor Krishna, glória dos Vaishnavas, glórias de Srila Prabhupada. Então, quem puder comparecer, será muita misericórdia, né? Terá muitas bênçãos, né, espirituais. Então, obrigado a todos, todas as glórias, os devotos, todas as glórias. A Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Hari Bol.